tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a nossa live aqui do grupo de pesquisa Telas é a Mulher Sem Cabeça, a Mulher Sem Cabeça. O que acontece quando nada acontece. Estamos recebendo aqui a doutoranda no programa de Arte dos Meios e Comunicação da Universidade Lusófona de Lisboa, Natália Lago Adams, que foi mestranda, né, em nosso programa de pós-graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, onde ela desenvolveu a pesquisa O que acontece quando nada acontece, suspensões e presenças em filmes sobre cotidianos, com a orientação da professora Sandra Fischer, né, nossa vice-líder aqui do grupo, e foi minha irmã de orientação, né, a minha grande irmã, e que eu também fui orientando da professora Sandra, então a gente compartilhou ali momentos de afeto, de fofocas, de desabafos, de viagens aos congressos, né? A gente foi para o congresso em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, então foram momentos muito felizes, né? Que eu me recordo. E então hoje na nossa live a Natália, ela parte do filme A Mulher Sem Cabeça, de 2008, filme argentino, da diretora Lucrécia Martel, buscando identificar elementos que indicam uma oscilação entre efeitos e sentido de presença, a qual dá lugar a momentos em que a concretude das pequenas coisas do mundo assume primeiro plano. Gostaria de agradecer, então, a presença da Natália, né, dizer que estávamos com saudades. Ela também foi muito atuante no nosso grupo de pesquisa, o GRUDES, na época liderado pelo professor Rafael Tassi, pela professora Sandra Fischer. Então, a gente trabalhava numa parceria, né, muito boa. E a gente tem também um artigo na revista Significação, a Natália, a professora Sandra e eu, sobre esse tema hoje que vai ser abordado na live sobre o filme A Mulher Sem Cabeça. Depois, né, eu deixo o link aqui nos comentários desse artigo também. Então, muito obrigada, professora Sandra. Quer falar um pouquinho? Sim, eu queria dizer, em primeiro lugar, agradecer a professora Aline, né, que é a nossa líder do grupo, e agradecer imensamente a nossa doutoranda Natália. É uma satisfação imensa quando a gente começa a efetivamente trabalhar. A gente sempre trabalha com os orientandos, mas eu quero dizer quando adquire essa dimensão profissional mesmo, né? Que a gente começa efetivamente a ter uma troca mais abrangente, mais sensível mesmo com os orientandos. Então, eu estou muito contente porque eu estou com duas ex-orientandas brilhantes aqui essa tarde e eu me sinto muito honrada por estar aqui, muito feliz. Muito obrigada, Natália, muito obrigada, professora Aline. É isso. E boa tarde, né, para todo mundo. Nem disse isso, desculpa. Bom, boa tarde para todos e muito obrigada, Sandra e Aline, pela introdução. Fico muito honrada. E agradeço o convite de vocês duas participar desse encontro e apresentar parte dessa dissertação, que eu fiz não só sobre a orientação brilhante da Sandra, mas como a Alice disse, ela foi minha parceira de orientação, contribuiu diretamente me emprestando o livro que é uma das bases dessa dissertação. E eu fico muito feliz em compartilhar o resultado hoje, porque ele foi esse processo conjunto, como vocês mencionaram, a gente tem até artigo junto, e, enfim, eu fico muito feliz com isso, e preparar o material para hoje foi muito interessante, porque eu me dei conta de que esse mês, coincidentemente, fazem 4 anos da Banca de Defesa, e foi um prazer relembrar desse trabalho que, apesar da minha tese de doutorado agora ser bastante distinta do caminho que eu iniciei, eu consegui, revisitando ele, ver como, de certa forma, existe uma continuidade dessa trajetória que eu comecei aqui com vocês. Então, mais uma vez, obrigada a vocês duas pelo convite e pelas contribuições. Eu vou compartilhar a tela agora, tudo bem?
Vocês me dizem se deu certo? Deu? Ainda não. Não? Aproveitando, né, quem está assistindo aqui, acompanhando a live, fiquem à vontade para realizar comentários, perguntas, que a gente vai, depois, ao final, a gente passa para a Natália, para a nossa conversa aqui, ao fim da apresentação. Agora foi, né? Agora está aparecendo o ícone aqui, mas ainda não está na tela. Será que está carregando? Acho que está carregando. Tá bem. Aparece aqui embaixo nas janelinhas. Aí. Foi? Uhum. Ok. Obrigada. Então, essa trajetória de pesquisa, ela começou por um gosto que eu sempre tive por filmes em que supostamente nada acontece. E esse é um comentário que eu sempre ouvi sobre essas obras que me encantam muito, porque para a maioria das pessoas que eu conheço, elas despertam um certo tédio, um desinteresse, até sono. E é por isso que eu começo a minha dissertação com um questionamento já no título. Então, o que um olhar mais atento revela sobre essas narrativas tão banais e tênues? E antes de falar aqui sobre A Mulher Sem Cabeça, que é um dos 2 filmes que eu escolhi para esse corpo de dissertação, eu vou contextualizar brevemente os conceitos que orientaram esse meu percurso e me ajudaram a responder essa pergunta. E aí, no fim, eu vou trazer também algumas reflexões breves sobre essa dita estética sensorial, que me parece representar filmes como o da Lucrécia Martel. Então, além do interesse pelo tipo de filme que eu mencionei, essa minha pesquisa vem também de uma certa inquietação dupla que surgiu quando eu comecei a me aprofundar nesses filmes. E provavelmente muitos de vocês já ouviram falar ou leram sobre a dita imagem-tempo, do Deleuze, e, consequentemente, desse modo de pensar sobre o cinema muito pautado pela temporalidade, pela representação do tempo. E quando eu tive contato com isso me pareceu um pensamento, de certo modo, limitante e distante da experiência concreta do cinema, pelo menos pelo que eu entendo por isso. E, mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, outra inquietação que surgiu no meu contato com esses filmes foi quando eu encontrei o tal do slow cinema, que é supostamente um estilo cinematográfico que se caracteriza pela ênfase na contemplação, no prolongamento das cenas, no ritmo mais lento, e supostamente resultando em uma experiência mais reflexiva para o espectador, por permitir que ele percorra as cenas de um modo mais livre. E eu não questiono que alguns dos filmes que os teóricos contemporâneos enquadram sobre esse estilo são regidos por essa experiência temporal filosófica, mas, conhecendo algumas dessas obras, eu tive a sensação de que esse é um modo simplista de pensar, que esses filmes mais lentos, mais duracionais, com narrativas desprovidas de grandes acontecimentos, eu acredito que eles não necessariamente estão atrelados a essa reflexividade. E assim como também não necessariamente estão atrelados a um caráter realista que frequentemente é associado a eles, porque eles revelam ações e pequenos eventos da vida em quase que no tempo fatídico delas. E aí, alguns exemplos desses filmes são, além de A Mulher Sem Cabeça e A Menina Santa, também da Lucrécia Martel, o filme Luz Silenciosa, do Carlos Régadas, O Cabalo de Turim, do Béla Tarr. Também tem Jeanne Dielman, que é o filme que compõe a segunda chave da dissertação, que eu não vou entrar em detalhes hoje. E, enfim, essa bibliografia a respeito do slow cinema, nela o que agrega esses filmes seria um certo estilo, dadas algumas características narrativas e estéticas em comum, como, por exemplo, os planos abertos, que enfocam no espaço, usos de atores não profissionais ou pouco experientes, para dar vida a personagens, vamos dizer, do homem médio, e silêncios escassos, diálogos, abertura para o inesperado e, obviamente, as cenas prolongadas.
E esses atributos, ao meu ver, eles são muito vagos para agregar uma série de filmes tão distintos. E cumpri notar também que sim, eu reconheço que esses tais slow movies frequentemente têm um forte apelo estético, mas essa perspectiva sobre eles é quase sempre atrelada a um pensamento metafísico que me parece vago, assim como imagem-tempo. Então, vindo desse contexto, eu levanto algumas perguntas iniciais. O filme de longa duração necessariamente está atrelado a uma espécie de imagem pensante ou a um registro da realidade, no sentido de uma estética realista? E se não, quais são essas estratégias narrativas que orientam eles? E partindo da suposição de que a duração hiperbólica é incapaz de agregar com suficiente coerência essas obras tão distintas, que elemento faz se houver algum? E por fim, como aprender as coisas materiais, as plasticidades, sem passar pela imediação desse sentido, dessa flexibilidade? E eu parto da tese de que, ainda que a duração atravesse as narrativas de filmes sobre cotidianos, não é em torno delas que essa experiência fílmica se organiza, mas sim em torno de atividades corriqueiras e materialidades que permeiam elas. Então, diferente do que Deleuze e muitos estudos que seguem a tradição dele propõem, me parece possível pensar em filmes longos sobre cotidianos, não como imagens que se fazem um veículo de um pensamento ou uma verdade transcendental, mas sim como imagens sensíveis e concretas que dão a ver em lugar de uma representação do tempo. E outra hipótese é a de que fazer o cotidiano, do cotidiano matéria-prima para a experiência fílmica, não implica que há aí alguma estética realista. Então, essa existência material do mundo se faz referente, mas ela é transformada em simulacro ao invés da representação. E, portanto, é uma nova realidade que se cria dentro do espaço ficcional e que se estende até o espectador. E o propósito dessa maior da dissertação foi apontar que, mesmo que inicialmente, um certo tipo de filme sobre o cotidiano e, principalmente, delinear uma distinção estética que rompe com a primásia do pensamento duracional. E eu ressalto que são estéticas, não falar sobre cinemas, porque cabe ressaltar que a proposta aqui não é de forma alguma incorrer no mesmo problema que dá origem à pesquisa, que é sistematizar os filmes de um modo totalizante e talvez cometendo generalizações grosseiras. Então, ao falar de corpos, sensações, experiências estéticas, materialidades, pareceu lógico adotar um olhar essencialmente plástico para abordar o corpus da pesquisa e entender de que modo que os filmes contidos nele, eles expressam todas essas questões que eu mencionei até então. E ao fazer isso, eu distingo duas estratégias visuais que diferenciam esses filmes narrativamente tão próximos, mas que ainda são tão distantes visualmente, ainda que produzam o mesmo efeito. E são as estéticas minimalista e sensorial, que a gente chama aqui. E no primeiro caso, predominam os planos estáticos, gerais ou médios, que dispensam contraplanos para privilegiar a frontalidade. Em razão dessa câmera fixa, o espaço é percorrido pelos corpos e não pelas lentes. Então, a mise-en-scène nesses filmes, ela, sendo eles dotados de detalhes materiais, ela se dá em torno dessa interação gestual dos atores com os objetos. Já no segundo tipo de estética proposto, que é o que eu vou explorar hoje, são a estética mais sensorial. São característicos os planos muito próximos, seja dos objetos ou dos atores, e que eles, a fim de revelar um certo tecido das coisas, uma dimensão áptica que transborda da imagem e toca o espectador. Então, a câmera, ainda que também seja fixa, ela parece penetrar mais a superfície das coisas, e revelando, assim, as suas formas, cores, ruídos, tudo de um modo amplificado. Então, a diferença aqui se dá pelo modo como se revelam as mesmas experiências estéticas, enfim, materiais, que seja no modo minimalista pela economia de elementos e no sensorial pelo excesso deles.
E nós encontramos na fenomenologia o que parece ter sido uma abordagem mais adequada para investigar esses problemas, visto que a tarefa dela é descrever e analisar a experiência subjetiva direta, destacando essa percepção. Então, a partir desse viés, eu compreendo que, por meio da descrição desses filmes, a mais minuciosa, nós conseguimos capturar o que, por excelência, no decorrer dos eventos, pode não ser possível de apanhar. E do mesmo modo que a tradição fenomenológica propõe, foi relatando o que o olhar encontra no supervície de A Mulher Sem Cabeça, que eu pude esmiuçar o filme e entender essas narrativas, essas estratégias narrativas e principalmente visuais. E, nesse sentido, eu identifiquei na Mulher Sem Cabeça o que a autora argentina Rocío Gordon descreve como narrativas de suspensão, que são tramas tênues, carregadas de uma multiplicidade da vida cotidiana e que partem do nada para narrar uma experiência de inércia ou de pausa, que são causadas por crises que embargam o desenrolar dessa vida diária. Não à toa, os dois filmes que eu selei para o corpus, a dissertação, começam em media res, e eles são detidos em situações banais das vidas das personagens, repentinamente tomadas por uma crise provisória, para finalmente terminar do mesmo modo que iniciam, ou seja, sem um desfecho claro, apenas uma interrupção que marca o fim da narrativa, não necessariamente uma conclusão. E A Mulher Sem Cabeça, uma breve sinopse para quem não conhece, ela acompanha a crise que se instala na vida de Verônica, após atropelar algo que não se sabe a princípio, que poderia ser um cachorro ou uma criança. E a pausa causada por esse acidente, ela interrompe o fluxo da vida diária da personagem. E aí dá uma origem ao estado de transe, que se faz sensível tanto para o corpo diegético, quanto para o corpo espectatorial, por vias visuais e sonoras. E a Gordon indica que essa suspensão, essa sensação de que nada acontece, ela está intimamente ligada às crises, visto que elas implicam uma paralisia e uma inação. E nessas paralisias narrativas, eu enxergo que o filósofo alemão Hans Gumbrecht chama de pequenas crises, ou seja, rupturas do cotidiano causadas por experiências estéticas, as quais fazem parte da coisidade do mundo, fazendo dela um vetor para se revelar por meio do estranhamento dessa materialidade circundante, uma percepção de estranhamento, que são os ditos efeitos de presença, chamados por ele. E como o próprio filósofo aponta, o resultado dessa oscilação entre os efeitos de sentido do campo hermenêutico e de presença da ordem material é justamente recuperar essa dimensão corpórea de um mundo físico. E logo adiante eu vou explicar aqui um pouco melhor esses dois conceitos centrais e a conexão que eu tracei entre eles. E antes eu só quero esclarecer aqui, como um ponto de partida, a noção que eu assumo do que é cotidiano. E como aponta a professora Sandra Fischer em uma bibliografia dela, os cotidianos de bombeiros e professores universitários, por exemplo, são essencialmente distintos. Então, o que define o cotidiano? Para quem? O que se passa nele? E como representar? E ainda refrescando a professora Sandra, segundo ela, o cotidiano é a esfera dos gestos típicos, banais, repetitivos, que rompem do desenrolar da vida e, embora muito particulares, atravessam a vivência de todos os seres humanos, ou pelo menos quase todos, de um modo similar. E mais do que isso, assumindo a proposta do teórico Maurice Blanco, o cotidiano é o que somos no labor, no lazer, no repouso, no público, no privado, enfim, no que sucede no dia a dia. É o que somos sem ser quem somos, sem determinação social, o ser sem nome e sem figura. Então, nesse sentido, o cotidiano comporta aquilo que é essencial à vida humana: dormir, comer, locomover-se, e é onde encontra o político, a normalidade e a crise. E por estar em constante atualização, o cotidiano não tem começo, meio e fim. E é por isso que ele nos escapa, ele permanece indefinido.
de modo que ele liberta as coisas dos seus conceitos. E não por um acaso, o cotidiano frequentemente é atribuído a ele um aspecto indefinido, inesgotável, indiferente, sem forma, sem verdade própria. E, dada essa característica e essa composição de uma repetição automatizada, o Blanco afirma que o cotidiano é da ordem do imperceptível. Então, por isso, representar o cotidiano, plasticamente, é um desafio. E pressupõe-se aqui que a solução, portanto, seria recorrer a vias narrativas que, para apresentá-lo, elas não recorrem a uma pretensão de uma reflexão da realidade, mas sim de recriar por meio desses simulacros que eu havia mencionado. Entrando aqui um pouquinho mais sobre os dois conceitos que sustentam a dissertação, eu começo explicando aqui brevemente o que são os tais ditos efeitos de sentido e presença. E a minha base são 2 trabalhos do Gumbrecht, Pequenas Crises, a experiência estética nos mundos cotidianos, e Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir. E o que eu entendo como experiência estética aqui, como ponto de partida, é o que se refere àquilo que é capaz de tocar a sensibilidade humana por meio da aparência, o que causa, como aponta Kant, a sensação de finalidade sem fim, ou de uma dimensão acima dos conceitos estáveis como belo ou sublime. É um prazer desinteressado, como ele fala, e aquilo que permite que a gente julgue dado objeto ou fenômeno sem pensar na sua função ou um significado oculto, partindo apenas da concretude dele e do que ele dá a ver. Então, o efeito da aparência, portanto, ele não trata do conteúdo do objeto, mas sim da desvinculação dele do seu conceito e do seu contexto usual. E, no mesmo sentido, o Gumbrecht lança um olhar a essa coisidade do mundo. Então, tudo aquilo que é tangível, que não depende do sentido para ser apreendido, que está literalmente presente visível diante do observador. Isso não significa que o autor promove uma separação rígida entre o metafísico e o material, e, na verdade, pelo contrário, ele concebe que a experiência estética é atravessada por uma oscilação entre ambos, e trata-se, então, não de negar aquilo que está além ou aquém do material, mas sim de tirar esse campo hermenêutico de uma posição de privilégio na filosofia. E a presença, ela está atrelada também a uma ideia de temporalidade extrema. Então, nessa mesma perspectiva, há 2 autores, Andrew McCullough e Anne Game, que exemplificam que passar por uma experiência, por exemplo, de amor à primeira vista, que se assemelha um pouco com o que o Gumbrecht propõe, a gente tem a sensação de que o tempo parou. E nós encontramos nesse momento uma eternidade, mas não como uma temporalidade que se estende além do mensurável, mas sim como o próprio cotidiano que não tem um começo, meio e fim, uma coisa aberta. E é por isso que eu acredito que essa experiência estética é especialmente pautada e adequada à esfera da vida banal, porque ela não é uma exceção ou fuga do cotidiano, mas sim uma forma de retornar a ele à sua mais pura forma. E o Gumbrecht chama de produção de presença os eventos e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos presentes sobre os corpos humanos. Então, eles podem se manifestar, segundo ele, sob 3 condições de experiência estética. A que surge repentinamente no cotidiano, a que resulta de uma adaptação máxima de um objeto à sua finalidade e a que parte de uma mudança de situação. E esses 3 modos de experiência, eles são agregados pela característica de uma excepcionalidade dentro de um contexto. Então, eles interrompem o fluxo do cotidiano. E é o motivo pelo qual o Gumbrecht chama eles de momentos de pequenas crises, essas interrupções. E essas experiências estéticas que surgem do contexto tratam daqueles contextos cotidianos, são quando são momentos em que algo familiar, repentinamente, sem motivo inteligível, causa um estranhamento. Então, aqui é uma experiência que se revela a partir da repetição
esse causa um efeito distinto daquela indiferença resultante dessa recorrência na vida diária. E, enquanto isso, as experiências cotidianas que derivam do grau de adaptação de um objeto, elas são de outra ordem. Elas, em lugar dessa repentinidade do caso anterior, esse efeito de presença, ele é resultado de um processo gradual, visto que não há um assalto à percepção. Então, essa modalidade é atravessada pela automatização, e aí a presença cresce em nós. E as experiências estéticas pela mudança de quadro estacional são aquelas em que o cotidiano e sua normalidade é substituído por contiguidade sem que nós percebemos por um plano estético. Ele dá como exemplo disso uma partida de futebol, por exemplo. E em qualquer dessas três situações de experiência, o Gumbrich aponta que seu grau de ênfase no efeito de sentido de presença corresponde à materialidade de cada objeto em questão, ou seja, a modalidade midiática em que essa experiência se manifesta. Então, um texto, por exemplo, predomina um efeito de sentido, porque ainda que o papel e a tipografia tenham efeitos materiais, essencialmente a leitura apela à interpretação. E já a presença, o efeito de presença, ele se manifesta com maior intensidade, por exemplo, na música, que necessariamente passa por uma dimensão corpórea. Então, eu questiono aqui, e quanto a um filme? E aqui agora eu entro no outro conceito essencial para essa tese, que foi do que eu mencionei, o livro que a Aline me emprestou e mudou totalmente a trajetória, da Lucille Gordon, Narrativas de Suspensão. E eu começo aqui essa reflexão a partir de uma problematização de um autor chamado Stephen Lucas. E ele diz que se o correlato do cotidiano é um não evento, aquilo que está fora do espectro da reflexão filosófica, então como narrar ele? Como apresentar esses aspectos intrínsecos de tédio, de automatismo? E para esse autor, a única possibilidade de fazer isso é criar narrativas de acontecimentos e contingências, registrando e preservando a multiplicidade do cotidiano. Então, assim como acredita o Arlindo Machado, narrativas desprovidas de conflitos, ou que ao menos minimizam eles, elas demonstram que a narratividade vai além da dramaturgia, que pode inclusive revelar acontecimentos que não caberiam nessa dimensão dramatúrgica. A exemplo desses aspectos sensoriais investigados aqui nessa pesquisa. E esse tipo de narrativa, idealizado pelos dois autores, me pareceu corresponder ao que a Lucille Gordon chamou de narrativa de suspensão, que, por definição, tratam-se de filmes e livros capazes de recuperar a narratividade das experiências a partir de duração e inerciopausa, sem seguir uma lógica de progressão bem definida ou levar a uma conclusão que encerra os eventos que compõem essas narrativas. E essas obras, elas funcionam com base em uma estrutura que a autora chama de messiânica. Então, em lugar de acontecimentos dados, que por natureza não comporta a ideia de um devir, essas narrativas progridem em razão de uma eterna promessa, uma trama ou uma resolução que está sempre por vir, mas nunca se concretiza. E é por isso que existe aí a possibilidade de narrar. E então, por onde que a gente pode começar a definir esse tipo de narrativa? E a Gordon diz do nada. Ela identifica um paralelo entre essa narrativa e uma tendência chamada nadismo, que aparentemente é uma tendência argentina contemporânea, mas que eu acredito que qualquer um de nós pode facilmente se identificar, em que se responde a perguntas do tipo, e aí, como anda? Daquelas que indagam casualmente o que há de novo. E a resposta inicia sempre com nada, estou trabalhando, estou estudando. Então, nesse sentido, nada é frequentemente um ponto de partida para uma conversa cotidiana. Desse modo, do mesmo modo, narrativizar o cotidiano também parte do nada, porque ele é um lugar de abertura. E só assim é possível narrar uma experiência, visto que ela escapa dessa apreensão. E aqui, a trama tem um papel secundário para, em vez disso, dar protagonismo às ações
que frequentemente não têm uma lógica casual. Então, elas são organizadas em uma espécie de profusão de imagens, instantes ou temas, ou são uma concatenação, desculpa, de ações e casualidades. De um modo que a pesquisadora argentina explica que o sentido é suspenso, que causa-se um estranhamento. E é justamente a partir dessa interrupção que eu acredito que se manifestam essas oscilações de efeitos de sentido e presença que fala o Umbras. E essa noção tão cara de crise, para o Gumbras, ela é também essencial para as narrativas de suspensão, porque ambas aplicam um período de detenção, implicam um período de detenção ao fluxo do corriqueiro, seja a esfera pessoal, política ou social. E, por conseguinte, se toda crise coloca algo em suspensão, então essas narrativas propostas pela Gordon assumem a crise ou partem dela para suspender os diferentes elementos fílmicos também, como a trama, os personagens, tempos, concepções de realidade, representação, discurso e, por fim, o sentido. Então, ao traçar uma genealogia dessa tipologia narrativa que a autora propõe, ela faz isso voltando o olhar para obras que já não confiam na representação e que, por mais que construam um mundo, esse mundo sempre será colocado em dúvida. Então, são obras que não necessariamente são antirrealistas, mas que já não podem ser definidas dentro dos limites do realismo. E para pesquisadores, esses chamados novos realismos, que é um rótulo sobre o qual frequentemente a Mulher Sem Cabeça é classificada, elas implicam em uma nova maneira de pensar a noção do real, porque elas pretendem a noção de apresentar e não representar. O real, ele é um referente e não um manifesto. E é por isso que eu trago essa questão aqui também para a dissertação. E citando aqui diretamente, abre aspas, o teórico Juan Saer, o meio natural da narração é a sonolência. A sonolência é positiva, porque supõe certo abandono. E um abandono, sobretudo, da pretensão de um sentido e de um plano rígido pré-existente. Então, nas narrativas de suspensão, a banalidade, a aparente falta de acontecimentos relevantes, esse ritmo moroso e o rumo indefinido, eles são condições para essa sonolência que também, inclusive, é compartilhado por cinemas experimentais que precedem essas estéticas que nós estamos pensando. E do mesmo modo que a sonolência e essa espectatorialidade narcoléptica presumem um abandono que acabam por bloquear uma busca de um sentido unívoco, o Gumbrich observa que essa imersão desatenta no fluxo cotidiano é a chave para revelar essas experiências estéticas pautadas pela materialidade. E é por isso que vem a minha defesa de que as narrativas de suspensão são promotoras dessa condição, sendo por excelência detentoras de plasticidades sensíveis que tocam o espectador em sua intimidade. E a Gordon ainda defende que, a partir de todas as propriedades narrativas até aqui apresentadas, tais obras se suspendem de 3 modos estéticos distintos, por meio da duração, da inércia e da pausa, que corresponderiam respectivamente à experiência da ação, à concatenação de ações e à não ação. E o que une elas, essas manifestações, sob uma mesma narratividade, é que em todos os casos, essas experiências oferecidas, elas não podem ser delimitadas, clausuradas, de um modo que é possível recuperar elas a partir justamente da falta de certeza e de sentido e das brechas. E por uma questão de recorte dessa apresentação, eu vou me debruçar especificamente sobre o modo da pausa, que me parece mais alinhado com a análise que eu faço na Mulher Sem Cabeça. E a Gordon, ela define a pausa como um momento de impreciso de detenção. Então, ao mesmo tempo em que tudo é paralisado, algo permanece latente,
de modo que a pausa, nesse caso, ela assume um caráter de incerteza. Sabe-se que há algo aí, mas não o quê. Então, os filmes que se abrigam sob essa lógica, eles não tratam de um ou do acontecimento, mas sim da experiência no acontecimento, que pode se desenrolar no próprio presente e que se torna um tempo de detalhes e de sensações. E não se trata, como seria o caso da duração, de um mero atraso da ação, mas sim de situações de inação que encobrem algum elemento ou deixam implícito. Então, nessa perspectiva, a pausa seria uma quebra no ritmo da rotina, que ainda que continue em seu fluxo, faz isso de um modo modificado. Algo estranho penetra nessa experiência. E essas narrativas, elas têm uma primeira pausa como um pretexto inicial, mas ela não necessariamente é a única que interrompe a trama. Então, pausas conscientes das personagens para fugir da realidade, paralisando si mesmo, desviando a atenção para pequenas coisas. E a câmera, ela oculta uma realidade ou verdade ao invés de buscar ela. E a câmera, ela enfoca nessas pequenas materialidades que são catalisadoras de experiências estéticas, que são puramente sensoriais, que é, conforme vem a análise que eu vou fazer em breve. E entrando mais especificamente na questão do cinema, para falar de um cinema cotidiano, eu trago uma questão levantada novamente para a professora Sandra, no artigo dela, sobre essa temática, que é: quais são os critérios que inserem um filme dentro de uma abordagem do cotidiano, visto que o que é corriqueiro para um indivíduo pode não ser para o outro? Ele apresentaria, em relação ao próprio contexto, cenas exclusivas e prioritariamente comuns. Não são filmes que se desenrolam em torno de como, quando, por que o cotidiano se manifesta, mas sim da própria manifestação. E os arranjos estéticos, por sua vez, eles são pensados em torno dessas sutilezas, frequentemente imperceptíveis nos microeventos da vida ordinária. Esse desvio do olhar para essas miudezas seria o que, por breves momentos, nos retira dessa distração rotineira. E nesse sentido, do mesmo modo que o Blanco propõe que o cotidiano é inapreensível, que o Gumbrich entende que o efeito de presença é epifânico, eu faço correlação com o que a professora Sandra assinala, de que a tentativa de acompanhar o ritmo dessas imagens do dia a dia resulta sempre num atraso da captação da dita realidade presente, que é o que causa um estranhamento. Então, pensar nas características estéticas que a gente propõe aqui exige, um primeiro momento, lançar um olhar para filmes que antecedem esse corpus e, de certo modo, influenciaram eles, direto ou indiretamente. E aqui eu cito especificamente o Ozu, dele a tendência que parece herdar uma desdramatização da intriga, e ainda que seja possível identificar conflitos nessas narrativas sobre o cotidiano, elas não estão centradas neles. Pelo contrário, as banalidades e os grandes acontecimentos são tratados na mesma tonalidade. E o que esses cinemas têm em comum seria essa separação da experiência cinematográfica do pensamento, por meio de um fascínio pelo ato de olhar e registrar o que se vê. Então, são atividades simples, fenômenos naturais, elementos incidentes, como reflexos, fonte de luz, o vento das árvores, o escoar da água. E o tempo fático, ele não estaria relacionado particularmente a um campo hermenêutico, metafísico, nesses filmes sobre o cotidiano, como pode se supor no slow cinema. Pelo contrário, eles assumem um papel de anular qualquer possibilidade de significação que não seja a própria ocorrência em si. E é essa mirada minuciosa que permite que as presenças pulsem na tela, visto que elas colocam o narrativo e o não narrativo no mesmo plano. E o registro cinematográfico aqui,
ele opera numa chave, então, de dupla figuração e literalidade. Então, demorar o olhar sobre esse objeto de referencialidade do simulacro, a fazer isso, essas imagens, elas promovem uma oscilação entre ilusão e fato, uma revelação material do filme, que parece ir de encontro aos efeitos de presença do Gumbrich e que eu adoto aqui como uma categoria analítica da modalidade estética que a gente está tratando. E chegando, enfim, no filme, como eu mencionei anteriormente, a metodologia que eu assumi para essa pesquisa descritiva, então a análise que eu fiz da Mulher Sem Cabeça foi muito detalhada e extensa na dissertação escrita, não omiti nenhuma cena, e aqui, obviamente, eu vou abordar cenas mais relevantes, mas também de um modo mais minucioso. Então, o filme começa mostrando 3 crianças e um cachorro correndo e brincando no mato, que cercam uma estrada de terra. E uma elipse abrupta nos transporta para outro local, não se sabe exatamente onde, porque os planos são bem fechados, um local em que crianças e adultos eles se movem em torno e dentro de um carro como se estivesse preparando para partir. E aí um novo corte revela a protagonista, Verônica, sozinha no veículo, cruzando a mesma estrada que as crianças da primeira cena estavam brincando. Ela dirige distraída, ouvindo uma música pop no rádio, quando é tomada de sobressalto por um impacto que faz bater a cabeça no volante. Ela para o carro, se detém por um longo instante até decidir, sem olhar para trás, continuar dirigindo. E à medida que ela se afasta, a câmera mostra pelo retrovisor que ela de fato atropelou algo. Então tem um corpo estirado na pista que parece ser de fato de um cachorro. Mas depois disso a Vero para novamente, desce do carro sem nunca olhar para trás e verificar o que aconteceu, e caminha de um lado para o outro com certo desespero quando começa a chover. E aqui essa cena eu quero mostrar porque ela tem esse apelo muito material e estético quando os pingos tocam o para-brisa pouco a pouco. Não é aqui, desculpa. Aqui. Tá sem som, eu não consegui gravar com som, mas, enfim, apreciar o visual. Então, eu deixei a cena rolar inteira justamente para que tenha essa experiência aí de focar muito nessa materialidade. E, enfim, prosseguindo, ela acidentada em mais uma elipse, é revelada num hospital, fitando a chuva pela janela até que ela é levada a uma sala de radiografia. E aí, depois dela passar pelo procedimento, uma enfermeira pede que ela assine o formulário, mas ela preenche o formulário incorretamente. E antes que pudesse corrigir, ela se apressa diretamente para o banheiro e fica observando o próprio reflexo, atordoada. E aí, ao chegar em casa, esse transe, que começa a ter os sinais ali a partir do princípio do acidente, ele começa a se fazer evidente cada vez mais em cenas em que, por exemplo, ela deixa de responder às personagens que circundam ela, ou quando ela entra numa sala de espera e se senta junto às outras pessoas que aguardam atendimento, até que alguém informa ela que há paciente esperando por ela. Então a gente descobre aí que trata-se do próprio consultório odontológico, evidenciando essa confusão do personagem. E um outro exemplo é quando, por exemplo, ela vai à casa da mãe dela e ela se encontra com várias pessoas que estão prestes a rezar um rosário,
Enquanto todo mundo se organiza em um movimento constante, ela permanece sentada e estática. E outro sinal também é quando ela esquece o nome das filhas, por exemplo. E pouco depois da cena do consultório, ela se encontra na casa da cunhada dela, Josefina. E ali nós vemos ela sentada na sala, também estática, enquanto pessoas se movem ao redor dela pela casa. E aí agora a cena que eu vou apresentar é quando a sobrinha dela massageia o cabelo dela, e essa é uma cena que, pelo menos na minha análise, me parece relevante para indicar essa estética sensorial, porque ela se detém com muito detalhe nesse cabelo e nesse toque, nesse movimento da massagem. E além dessa cena, também tem uma outra em que ela aparece na piscina de um clube, conversando com a Josefina, e estáticas, enquanto também vemos o movimento da água e dos outros desfocados no fundo. E por alguns instantes, vemos um close-up do perfil do rosto dela, ela imóvel, enquanto a água reflete em movimento singelo e duradouro no rosto dela, que dá uma textura à imagem. Eu vou dar o play aqui, e eu peço desculpas porque além da qualidade estar ruim, eu peguei esse vídeo do YouTube, tá com uma legenda embutida em inglês, então relevem essa parte. E em seguida, a uma certa altura da narrativa, ela confessa para o marido dela que ela acredita que atropelou um menino. Eles vão até o local de noite, em Volta Sonobreu, para verificar o que aconteceu. O marido diz que não, foi um cachorro, tá o corpo do cachorro ali na estrada, mas eles não param para olhar de perto de fato. E aí, eles voltam para casa e o primo dela, Juan Manuel, vai até lá para tirar essa dúvida do atropelamento. E aí eu vou mostrar a cena também, contextualizando. Ele chega, o casal relata o acontecimento, o Juan tenta contato por telefone com um amigo da polícia para saber se houve uma ocorrência na região de um acidente nesse dia da tempestade. E, no entanto, esse amigo não atende o telefone. E aí vem a cena aqui. Eu espero que tenha áudio. Natália, eu acho que travou, não sei se é só para mim. É que a cena fica parada por um tempo. Ah, tá, desculpa. Você consegue ouvir o som? Porque... É que geralmente abre, quando você dá o play, você fica a tela toda, né? Sim. Não ficou. Não? Não. Dá para ver que ela tá sozinha agora na tela e que o Não, Juan tá passou. nothing. Tá com a legenda, e daí tem ela e mais uma mulher. Tá. Então não é isso. Eu vou dar o play aqui direto. Aqui. O play que eu tenho aqui, ele é sem som. Então, Acho que visualiza. agora abriu. Acho que agora vai. Vai? Uhum. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Agora tá sem som, sem nada. Tava tudo muito bem.
Vou dar o play aqui no que eu tenho no slide sem som. Basicamente, a graça desse trecho, na verdade, é que o som da chuva abafa a conversa. E aí o que acontece é que o Juan recebe o retorno da ligação do amigo da polícia e a gente não consegue entender, por conta do barulho da chuva e desse desfoque, a conversa. Que acho que você já viu. Então a câmera fica detida nesse plano bem fechado e desfocado. E, enfim, o que se desenrola ali parece secundário, ainda que seja uma cena supostamente crucial, que é entender o que de fato ocorreu. Então é aí que a gente já percebe o quanto essa presença material, essa sensibilidade do filme, ela é relevante, porque ali a chuva e o visual e a narrativa, eles ganham um destaque semelhante, até o visual, a experiência um pouco mais destacada. E outra coisa interessante também, a título de curiosidade aqui para notar, é que o personagem fica dizendo nada acontece, nada aconteceu, assim, repetidas vezes. Que é uma coincidência só, porque não foi por isso que eu dei o título da tese. Mas, enfim. E aí, em seguida, a Vero vai a uma loja de jardinagem e ela descobre que um dos ajudantes sumiu há dias. E no retorno para casa, ela e a cunhada passam pelo local do acidente. Existe ali uma equipe de resgate. A cunhada pergunta o que houve e dizem que tem um corpo entupindo o esgoto, que pode ser uma criança ou um novilho. E, paralelamente, aos poucos, esses rastros de apagamento começam a se instalar na narrativa. Então, ela vai para o hospital buscar a radiografia do dia do acidente e não encontram, porque o irmão dela que trabalha lá cuidou de tudo, entre aspas. E aí, ao mesmo tempo, também ela tinge o cabelo, fica mais falante, volta ao trabalho, recebe as filhas em casa. E, nesse momento, o carro acidentado dela volta consertado. E, por fim, nesse momento, ela recebe a entrega dos vasos que ela encomendou na loja de jardinagem e nota que o antigo ajudante foi substituído, então confirmando suspeitas de que o menino faleceu, mas ainda não deixando claro se foi ela ou não. E na última sequência do filme, todos os parentes da Vera se encontram no salão do mesmo hotel em que no começo do filme ela esteve com o Juan, porque eles são amantes, e enquanto a família está distraída, ela vai até o balcão e pede que a recepcionista busque o registro da estadia dela, que, no entanto, não é encontrado, como se o quarto estivesse vazio naquela noite. E aí ela se encontra, retorna ali aos familiares e continua ali no centro e todos os movimentos ao redor, mas com isso a imagem passa a um desfoque até que a tela escurece e vamos aos créditos. Então, eu tô quase no fim. Majoritariamente, esses acontecimentos desses filmes, eles são de uma ordem de banalidade. Então, essas personagens, essencialmente, elas conversam, ficam trocando intimidades, comem, tomam banho, vão do ponto A ao ponto B, não existe nenhuma novidade. Mas eu recorri a essa descrição minuciosa dessas cenas para expor o que talvez seja essa propriedade mais notória em termos narrativos, que são as rupturas ou as pausas. Então, essa longa-metragem, ela parte de uma crise maior, que é o acidente, para iniciar a narração, que permanece suspensa até o fim, o que não significa que a Verônica ela deixa de viver sua rotina quando está detida nesse transe, mas sim que ela temporariamente vive essa rotina de uma forma modificada. Então, a partir do acontecimento, esse automatismo por meio do qual a Vero atravessa o seu próprio cotidiano, ele se vê perturbado por outras crises menores. Essas sucessivas pausas que dão a sensação do oculto, enfim, do oculto no sentido não metafísico, do ocultamento mesmo. Em grande parte por conta dos arranjos estéticos. Então, aí, nada de fato se confirma ou tem uma causa explicada, e essas pequenas pausas que se inserem na trama, elas abrem para a incerteza e a indefinição.
E as próprias personagens, muitas vezes apáticas, elas não só não buscam respostas, como elas criam desvios e linhas de fuga. Então a câmera, ela corrobora para isso, porque ela ela tem primeiros planos recorrentes ou saturados de pessoas, objetos, sons, em detrimento dos raros planos gerais. Então tem esse ocultamento literal. E citando a Rocio, essa pausa que se inscreve nesse plano, através do fora de campo e da profundidade, no primeiro caso, ela se detém sobre o fragmento isolado, deixando deliberadamente elementos fora do plano e gerando uma abertura que vai além do que se mostra, e funcionando também através da sugestão. E no segundo caso, enquanto o primeiro plano, em geral, se vê as personagens inativas, o fundo exibe um movimento que rodeia elas. E assim, é como se elas de fato estivessem pausadas em relação aos demais. E nesse sentido, frequentemente a gente vê a protagonista inativa em primeiro plano, essas silhuetas desfocadas. E, enfim, essa pausa narrativa também vem dos close-ups no rosto da Vera, que tem um efeito de disjunção, porque desse modo a face se desloca do corpo para existir por si só, e isso se configura como um espaço autônomo. E os recorrentes planos dianteiros também, como a gente vê aqui da nuca dela, que são realmente recorrentes, eles obstruem o que há diante delas. Então, nós nunca vemos o mundo a partir das perspectivas dos personagens. E esse mesmo efeito de obstrução da apreensão da narrativa é obtido pelos recursos sonoros, como sons fora de campo, murmúrios, diálogos meia-voz, televisores ou rádios em baixo volume e o próprio sons da natureza. Ainda não. Agora entrando no que viria a ser, finalmente, a tal da estética sensorial. A conjunção desses elementos, portanto, ela prolifera uma série de situações de inação, de silêncio e de estranhamento, que expõe essas personagens a agentes externos, como ruídos, sons, gestos, luzes, sombras, enfim. Isso significa que as elipses e ambiguidades plásticas e sonoras, elas atentam para outra dimensão que não é a dramática, que é a material. E o filme assume aí uma estética predominantemente sensorial, porque ele engaja o corpo fílmico e o espectatorial, de uma maneira que, se o entendimento dos acontecimentos é embargado, nós experimentamos, então, as próprias sensações, os estados do personagem. Então, a gente acompanha o transe da Vero, sua incerteza e sua confusão, e somos tomados por um estado semelhante. E fazendo aqui um parênteses para falar de estética sensorial, eu referencio muito o trabalho do Early Vieira Júnior sobre cinema de fluxo. Promovendo essa indeterminação, a estética se abriga sob uma tendência contemporânea que, segundo a Priscila Arantes, substitui o pensamento moderno predominantemente racional, movido a verdades sólidas, e dá lugar a uma lógica de fluxo, em que tudo está aberto em constante mutação. Então, nesse sentido, o termo fluxo tem sido empregado como uma metáfora para uma plasticidade que se opõe a essa tradição, objetividade e princípio de verossimilhança. E é substituída por um lugar de representatividade, de operar pelo meio do simulacro, e justamente porque ele é um espaço de ruptura e multiplicidade e criação. E aí, no início do século XXI, paralelamente, vem uma tendência cinéfila, tanto na esfera crítica quanto acadêmica, que se apropriou dessa noção de fluxo para pensar em filmes que apelam justamente à fisicalidade do mundo. Então, segundo o Emiliano Cunha, essas obras elas começaram a proliferar especialmente ali na década de 90, começo dos anos 2000,
em diferentes partes do mundo, sem que necessariamente nós possamos chamar isso de um movimento. E elas tratam do que eu venho aqui a afirmar como uma estética sensória. Então, é um conjunto de estratégias cinematográficas plásticas que voltam a olhar para essas modulações sensíveis instaladas nos microeventos cotidianos, de um modo em que elas produzem excessos que transbordam da imagem. Então, aqui, essa fisicalidade desperta a partir dessa simultaneidade de elementos visuais que invadem as imagens e que supostamente nada acontece, mas como a gente pode ver, existe outras coisas acontecendo. E aí, em 2002, um artigo na revista Cahiers do Cinema, um crítico chamado Stefan Bucher, ele lança as primeiras definições do que vem a ser essa tendência. E, de acordo com ele, existem 2 tipos de cineasta: os do plano, que organizam o filme a partir de uma lógica de pensamento, discurso e sentido, e os do fluxo, que fazem, pelo contrário, centrado nessa materialidade do mundo, apreendendo o dito real em seu estado de justamente imprecisão e de movimentos de aleatoriedade, especificamente por meio dessa experiência sensível. Então, ao fazer um corte da realidade, esses filmes eles suspendem detalhes que no automatismo da rotina passam despercebidos atentos. Essas texturas que eu havia mencionado. Então, por exemplo, os elementos sonoros, eles, como as gotas de chuvas, eles são colocados em primeiro plano, reflexos ganham mais contornos, existem repetições cinéticas, e tudo isso absorve a atenção. Então, desse modo, a pausa das narrativas de suspensão, como a exemplo da Mulher Sem Cabeça, elas não são um tempo de ócio, mas sim um tempo de troca de afetos entre os corpos diegéticos e os espectatoriais, por meio de um diálogo que precede sentidos linguísticos. E estou quase acabando. É importante também abrir aqui um parênteses, que para notar que eu não quero dizer que filmes como esse, em análise, eles são sem sentido, apolíticos ou o que seja, mas sim que eles não pretendem ser metáforas ou metonímias. Essa questão é que as estratégias visuais desses filmes, elas não necessariamente estão a serviço de um significado maior que o da diegese. A própria Lucrécia Martel, de certa forma, critica esse tipo de análise do trabalho dela, e aqui eu vou fazer uma citação direta. Ela diz: me parece que a metáfora ou a alegoria são mais uma paixão do espectador do que do narrador. Quando em uma película eles tratam de encontrar metáfora ou alegoria, eu sinto que faz um esforço quase contrário ao que faz o narrador, que é buscar o unívoco. E, na verdade, o que se arma é um dispositivo não para ser traduzido, mas sim para desestruturar outras coisas ou pensar sobre outras coisas. E digo pensar isso sem nenhuma vergonha, porque as pessoas acreditam que o pensamento, a frieza do pensamento, o cinema intelectual, elas pensam nisso, mas facilmente podem colocar qualquer um dos filmes dela nessa categoria cometendo um erro, uma ignorância, uma demonstração de barbárie indolente. Porque não há mais cálculo na construção narrativa do que um filme de Hollywood. E diria a você que os processos de pessoas que fazem filmes como eu são quase a renúncia de tudo isso. É trabalhar a partir da percepção dos elementos. Evidentemente, eu não acredito que os trabalhos que fazem esse tipo de análise das obras da Lucrécia são equivocados ou que existe uma linha de raciocínio superior e outra inferior. Primeiro, porque pesquisar cinema implica frequentemente ir além da intenção do próprio cineasta. E segundo, porque obras como essa, tão abertas, elas são passíveis de interpretações de todo e qualquer modo. E, inclusive, o artigo que tem coautoria com a Sandra Aline analisa o filme de uma perspectiva política que vai além da sensorial. Então, eu só trago aqui a fala da Martel para reforçar a posição de pensar no filme a partir da chave perceptiva, porque isso coincide com a problematização da pesquisa. Por fim, ao passo do que
a busca de explicações, sentidos, verdades absolutas, metáforas, alegorias, fazem parte de um esforço hermenêutico, que é o oposto das estratégias sensoriais. Eu penso que eles são, por excelência, um espaço para um tipo de produção de presença que surge de contextos cotidianos. Então, o vetor da oscilação para essa dimensão material seria precisamente o movimento de repetição automatizada, pelo qual os personagens deslizam nas rotinas dela. Então, na Mulher Sem Cabeça, é o caso de quando a Verônica chega no hospital após o acidente e os sons diegéticos são amplificados. A tempestade, o movimento de abrir e fechar a porta, o ruído do aparelho de radiologia, ecos nos corredores, tudo isso de um modo em que a gente toma consciência da presença física. E é essa estratégia que transborda até nos alcançar, essa sensação de atordoamento que ela passa. Últimas palavras. Para sintetizar essa análise, eu acredito que essas obras sobre esse rótulo, que inicialmente nós chamamos de filmes sobre cotidianos, elas compartilham narrativas desdramatizadas, tênues e abertas, marcadas pelo esse movimento cerceado, ou a inércia, onde as ações elas apresentadas elas são da ordem do que é universalmente tido como banal. E nelas, em lugar da primácia de uma noção de realidade e, consequentemente, de uma busca de uma verdade, nós privilegiamos as dimensões concretas, que estão mais atreladas ao que dá a ver e do que o que dá a entender. Tá fora de ordem meu slide, desculpe. E aí, essas condições, elas são propícias para esse estado de atenção despreocupado, narcoléptico, que, por excelência, é condição para que se manifeste os efeitos de presença. Então, essas experiências que se fazem sensíveis. E, tanto narrativa quanto estaticamente falando, filmes como esse colocam a gente, suspendem a gente de um jeito que, ao invés de nos afastar do cotidiano, ele justamente nos emerge nele. E aí a estética sensorial, como é verificada aqui, ela é dotada de visualidades e sonoridades ápticas, que é um conceito da Laura Marx, e que significa plasticidades táteis, que conferem textura ao aparato fílmico, ativando uma faculdade sensória do espectador. Imagens de dimensões microscópicas, ressaltadas pelas câmeras, que mediam a interação entre corpos e que trazem também na miudeza a aparição material, promovendo essas rupturas. E, enfim, eu questiono novamente o que acontece quando nada acontece. E o que acontece são, por exemplo, a chuva escorrendo no para-brisa, o som do toque no lençol, reflexo da água, um toque no cabelo, enfim, a presença do grão do mundo. E é isso. Obrigada. Maravilhoso ouvir a Natália, né? É aquela escuta que a gente poderia ficar um tempão aqui, que não fica cansativo. Muito obrigada, Natália. O livro, né, que a Natália comentou aqui da Rocio, né, está aqui, ele está aqui pertinho. Né, a capa é a imagem do filme A Menina Santa, também da Lucrécia Martel. Né, tem essa questão das piscinas também, né, na Menina Santa, na Mulher Sem Cabeça, que é esse lugar também, né, da classe média, de uma classe média falida, né, na Argentina. E é também onde o nada acontece, né? Fica em suspensão, como diz o livro, as narrativas da suspensão. Essa questão também da amnésia traumática, né? Que é uma tendência no novo cinema argentino, que é onde a Lucrécia Martel estaria inserida, né, para alguns teóricos, são personagens que sofrem amnésia traumática. Eu acho que o filme A Mulher Sem Cabeça é um dos mais importantes filmes, né, que trazem essa questão assim de uma maneira profunda mesmo, né, a questão dessa amnésia traumática, de forma inconsciente ou não, funciona como campo do sintoma de uma
de uma proposta do presidente Menem, né, após a ditadura, que é da reconciliação amnésica. Então, esquecer para seguir em frente, esquecer para perdoar e seguir em frente, né, que ele traz essa questão. E aí a gente tem nesses filmes até como uma crítica, e daí a Natália fala, né, às vezes, né, não como uma metáfora, mas às vezes de forma inconsciente, né, por algo que se vive também na Argentina, como uma crítica a isso, né? Então, essas personagens que em Leoneira, né, do Trapeiro, a gente tem a protagonista, a Júlia, que ela é condenada por um crime que ela não lembra se cometeu ou não, né? Porque ela, após os acontecimentos ali de violência naquela noite, ela se esquece do que aconteceu. Né? E quando se esquece também, né, nada acontece. Podemos também pensar nessa perspectiva. E a Beatriz Sarlo, né, quem tem interesse mais pensar nessa questão da reconciliação amnésica, a Beatriz Sarlo, ela desenvolve, né, essa ideia como um conceito também. Eu acho que esse foi o meu comentário, assim, que me veio à mente rapidamente. Acho que tem bastante coisa para refletir sobre a fala da Natália. Sandra, você quer comentar alguma coisa? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Natália e dizer, Natália, o quanto você... Não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Dizer a Natália o quanto você se apropriou do seu próprio trabalho, né? Eu não sei muito se a mais... Natália está ouvindo, porque parece que ela deu uma travada ali. Pois é. Ela não está se mexendo. Sim, sim. O microfone dela está desativado e ela não está se mexendo, ela não está acontecendo nada. Não, Nada está acontecendo. Acho que voltou. Agora deu. Não, Natália, não sei se deu uma travada aí no seu... Você está me ouvindo? Está travando a Natália. Não faz mal. Depois ela pode... O que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, o quanto a Natália, que é a autora desse trabalho que ela nos traz hoje, o quanto ela se apropriou do próprio trabalho. Hoje, a gente vê a Natália muito mais madura refletindo sobre esse trabalho tão bonito que ela fez, do que no momento em que ela... Oi, Natália, você tinha paralisado? Você me ouviu alguma coisa? Oi? Não faz mal. Isso aqui, nós estamos repetindo aqui o momento. Vamos tentar de novo. Bom, o que eu queria te parabenizar, Natália, é o quanto você se apropriou do seu trabalho. Né? E a diferença de maturidade intelectual que a gente percebe hoje na sua fala, a espessura do seu trabalho tomou conta de você. Isso é muito bonito, né? A gente perceber esse desenvolvimento é uma coisa muito bonita. E o que me chamou a atenção ali foi interessante, que eu vou assistir novamente. Bom, em primeiro lugar, a obra de arte, ela está no mundo, né? Então, ela se presta a diversas leituras, não é? Você pode ler pela perspectiva do campo do sintoma, você pode ler pela perspectiva, sim, porque não, da metonímia, né? Na medida em que eu recorto uma imagem, né? Eu estou também trabalhando metonimicamente, né? E pelo viés mesmo da imagem em si, da coisa em si, da materialidade da imagem, né? E, principalmente, se você for pensar, nesse momento, no momento em que a Mulher Sem Cabeça se insere no cinema argentino, né? Que é um momento bastante importante, né? Também queria falar rapidamente sobre a questão das crises do Gumlet, que é um conceito muito bom, né? Que essas crises, elas interrompem o cotidiano e, paradoxalmente, ali você se dá conta de coisas, às vezes cotidianas, que você não se dá conta em outros momentos, né? Então, provoca uma crise e é como se o cotidiano fosse suspenso, né? Subitamente. Por outro lado, penso também nas grandes crises, por exemplo, quando você pode estar passando na rua e, de repente, você vê uma imagem de uma criança, de um pombo, de alguma coisa que te chama atenção, e aquilo te tira do teu fluxo, né?
É uma crise. E aí você segue em frente depois disso. E também tem a grande crise, por exemplo, quando você perde alguém, você perde uma pessoa amada, isso é uma crise grandona, né? Que ela nos tira, eu estou falando de morte, por exemplo, né? Ela nos tira daqui, do fluxo da cotidianidade, mas, ao mesmo tempo, é justamente o cotidiano que nos salva, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, você tem que voltar aos seus afazeres, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que voltar para o lugar onde você mora, enfim, algo ali, tanto é que é o que acontece com ela, né? Ela atropela alguém e o que nós temos são recortes de um cotidiano possível, que ela está ali, então há nada ali, mas não há só nada. Vai com um jogo de palavras, mas é interessante pensar nisso, né? E o quanto isso nos impacta. Mas o que me impactou bastante hoje, eu quero reassistir ao filme, é que a quantidade de como aparece a cabeça no filme, né? Nessa mulher sem cabeça. Então, a gente podia ler também pela chave da imagem da cabeça, por exemplo. Bom, Natália, não era para dizer nada muito conexo, porque são glimpses, né? Assim, pedaços de impressões que eu tive da sua fala. Muito bonita e muito obrigada. Obrigada. A gente tem aqui o comentário da Sandy, achou incrível, e deu para ver que você fez a análise com bastante paixão. Foi extenso. Vira um amor e ódio, né? Quando a gente está fazendo a análise. Assistiu o filme 10 vezes. E Sim. ainda que o outro filme da tese é um filme de 3 horas e 45, né? E eu fiz toda a descrição e assisti ele, inclusive assisti ele no cinema semana passada. É paixão. E temos a Lisa. É sempre uma experiência, desculpa, Aline, e é sempre uma experiência inusitada, não é interessante? Que mesmo nesse repetir, quer dizer, nunca se repete aquele momento, né? Você tem uma outra experiência que, entre aspas, vem dessa repetição. Inclusive, curioso nesse outro filme, que é Jean Dielman, que, como eu já vi ele muitas vezes, ele é em francês, eu fui na sessão aqui que era legenda em holandês, porque nem todas as sessões nos cinemas aqui tem legenda em inglês. E eu pensei, eu vou, de qualquer forma, porque agora eu quero ir para ver a experiência estética, eu não quero ficar pensando, porque todas as vezes que eu vi esse filme eu estava pensando. E foi bem interessante também essa experiência. É uma experiência bem sensorial daí, né? Sim. A Giovana, Aline, já que eu te interrompi, ela está aqui falando que o pensar em o que acontece quando nada acontece lembra ela a Greimas na imperfeição. Sim, inclusive, né, na imperfeição, o Greimas nos dá um exemplo mesmo de uma crise, né, de algo que quebra, que nos tira subitamente desse cotidiano e depois nos devolve a ele, né? Um pouco tonto, a gente fica um pouco tonto quando sai disso, mas você se reintegra, reintegra ao fluxo, né? Ainda que diferentemente por alguns momentos. Agora deixa você falar, Aline, desculpe. Não. Só que a Lissa, ela comentou que ela perdeu o começo, mas fica salvo aqui no nosso canal, né? Então, pode assistir depois, né, na íntegra, certinho, sem perder nada. E a Sandy fala aqui... Oi, Natália? Para responder a Sandy, a metodologia foi realmente a descrição mesmo, partindo dessa que eu mencionei ali da fenomenologia, foi descrição do filme inteiro, dos 2 filmes inteiros, páginas de descrição para fazer análise, e aí a partir daí eu entrei depois nas questões estéticas, mas eu fiz toda a descrição do filme. Ótimo, então eu gostaria de agradecer imensamente a Natália, dizer que sinto saudades, né, que a Natália agora está em Amsterdã, ela foi para Portugal, agora está em Amsterdã, e nos deixou aqui, solitária. Mas eu aproveito
para dizer que o mestrado aí foi muito formativo para mim. E eu relendo essa dissertação, eu vejo assim como a gente tem aí um mestrado muito robusto, porque o Gumbrich, eu vim da aula da Kati sobre estética também. Aí, narrativa e suspensão veio de você, Aline. A Sandra trouxe o componente do cotidiano. Então, tudo que eu fiz nessa tese eu realmente aprendi no mestrado, não foi coisas que veio de conhecimentos alheios. Então, eu aprendi e aproveitei muito. Ai, eu fico Obrigada, emocionada. com a sua generosidade de trazer isso para a gente hoje. Obrigada mesmo. Nós agradecemos, além de Natália, também a plateia, né, que ficou aí firme com a gente, tá bom? Sim, agradecemos a presença de todos e todas. E acompanhem, né, a gente nas redes sociais, GP Telas, né, em todas, YouTube, Instagram, que a gente sempre vai lá compartilhando os nossos eventos, as nossas atividades. E queria também dizer, mais uma vez, assim, que, sem querer rasgar seda, mas que a gente encontra, quando a gente... Tudo que a gente faz, se a gente não encontrasse nos alunos, nas pessoas que vêm para nós, essa vontade, esse desejo, essa paixão mesmo de pensar sobre as coisas, sobre as imagens, sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre tudo, nada disso teria sentido, né? Então, a gente encontra um campo muito fértil em vocês mesmo, né? Nos nossos alunos, nos nossos colegas, nos parceiros e nesse tipo de trabalho que a gente não consegue não desenvolver, né? Muito obrigada. Obrigada, Natália. Vamos conversando, tá? Vamos. Até a Tchau, próxima. tchau. Até mais. Tchau.